Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas irmãs e irmãs, mais um momento para a nossa oração, mais um momento para a nossa reflexão. Aqui estamos para pedir a Jesus que abra o nosso coração, que escancare, que entre e mergulhe nele, para que eu consiga despojar de tudo que está ao meu entorno e consiga fazer um momento sublime de oração, pois esse momento sou eu e ti, Senhor. Vamos iniciar fazendo o nosso pedido da graça da semana, que meu coração abra-se para acolher o reino. Que Jesus permaneça agora nesse momento em nosso meio, esse Jesus que foi incompreendido em seu reino. Que esse Jesus nos dê a graça de que eu acolha esse reino com sabedoria. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente usadas para seu serviço e para seu louvor. Hoje nós vamos refletir, meus irmãos, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, 53 a 58. E temos também, como já é de prática, a reflexão do Salmo 118. Mas vamos fazer a leitura do Evangelho. Mateus 13, 53 e 58. O Messias reconhecido e questionado. Quando terminou de contar essa parábola, Jesus partiu daí, voltando para sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todos entre nós? Então, de onde lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: não existe profeta sem honra, a não ser em sua terra e em sua casa. Jesus não fez aí muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem bíblica demonstra dentro de nós, se nos colocarmos naquele momento, daquela cena, ela pode desabrochar dentro de nós, sinalizando alguns pontos, que esses pontos podem ser refletidos para que nós alcancemos a graça de acolher esse reino com o amor que nós devemos oferecer a Deus e a Jesus Cristo amado, que foi incompreendido e rejeitado em sua terra. Nós temos um ponto que é a necessidade de reconhecer as obras de Deus. Nós temos um outro ponto forte, que é a redução da graça de Deus a uma mera compreensão humana. O lado humano é maior por não compreender essa graça. E ainda temos um outro ponto fortíssimo, que é a dureza dos corações humanos, que diminui a graça de Deus e não permite receber a tamanha graça que tinha que ser ofertada naquele instante. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, conforme fala a palavra, filho de um simples carpinteiro. Como é que pode
um simples carpinteiro, criado naquele ambiente onde eles foram criados, junto a eles, ter tamanha sabedoria, né? Logo Jesus, que tinha dentro dele uma sabedoria de fazer os seus ensinamentos a partir de uma prática libertadora, sem opressão, sem marginalização. Ele tinha, Jesus foi agraciado após ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, assim como todos nós também fomos, mas Jesus era o próprio Deus encarnado. Então, a partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele começou a visitar todas as partes habituada naquele momento, fazendo milagres e prodígios, pela ação, pela graça de Deus. E quando ele retorna à sua terra natal, nós percebemos o tamanho do egoísmo das ações humanas. Que coração fechado tinham aqueles homens que queriam se igualar a ele e não permitiam, porque eles estavam esperando um Messias que tivesse personalidades triunfal. Eles estavam aguardando naquele momento um Messias que não fosse um filho da terra. E aí tamanha decepção para eles que aguardavam esse Messias. Quando Jesus vem com toda a sua generosidade e vem um simples carpinteiro, filho de um simples carpinteiro, vem mostrando a graça de Deus, pois ele não agia por si, ele agia por Deus. A gente vai percebendo que toda aquela admiração, gente, que as outras populações tinham por Jesus, ali era excluída, ali não existia. Aquele Jesus que foi criado naquela terra não era bem acolhido, não houve abertura de coração, a dureza era maior, pois o egoísmo das pessoas aflorava e não permitiam que ele fizesse tamanha graça. E a gente percebe que Jesus, ele lá naquele cenário, se a gente se colocar lá, a gente vai percebendo. Imagine vocês o tamanho da tristeza de Jesus, quando ele percebeu que aquelas perguntas que não eram dirigidas diretamente para ele, pairava pelo ar. A desconfiança daquelas pessoas, eu imagino como Jesus sofria. É porque a gente vai percebendo que a incredulidade das pessoas contaminava. Eles não permitiam que o ser humano acreditasse. Eles não permitiam a abertura de coração para que aquelas pessoas recebessem, né? Meus irmãos, Deus nos fala através de pessoas a quem menos esperamos. Deus age nos pequenos gestos, nas pequenas coisas. E aquelas pessoas pobres de espíritos e de fé não permitiam que Deus agisse e que demonstrasse o tamanho da graça, o tamanho dos seus prodígios e seus milagres, que vinha com o ar de santidade, que vinha diretamente do Deus, do nosso Pai eterno. Meus irmãos, eu peço a vocês, com toda a humildade de cristã, jamais permitam em sua casa, nas suas comunidades, em sua família, que a honra de Deus seja tirada, que a admiração divina seja simplesmente eliminada nas suas casas. Gente, ensine as pessoas a qual o cercam que nós precisamos admirar a divindade de Deus como o centro das nossas vidas. Na vida de quem recebe e se mantém com Jesus, a fé é acrescentada. Assim, a gente percebe que quanto mais a fé é acrescentada, maior é a recompensa que vem de Deus. Não importa como Jesus chegue, não importa de onde ele vem, não importa de quem ele é filho. Deus é Deus. Jesus é o Verbo encarnado e estava ali para trazer suas maravilhas. Eu hoje quero terminar esse vídeo fazendo a mim e provocando um pouco vocês para que nós possamos refletir
bem as nossas ações, me perguntando: Senhor, o que me falta para que o meu coração acolha o seu reino? O que me falta para que o meu coração seja aberto para lhe receber com toda graça e com todo louvor que tu mereces? Pensemos um pouco nesse questionamento, meus irmãos. Não esqueça de tomar nota das suas dúvidas e das suas descobertas. Vá lá e reflita o Salmo 118. Fiquem com Deus, fiquem em paz. E não esqueça de perguntar a Jesus: o que me falta para que o meu coração acolha seu reino? Um forte abraço e até mais.